Oremos. Pai nosso que estás nos céus, estamos novamente em Tua presença, te damos graças por esta oportunidade, te damos graças por este dia, por estes momentos que iremos estudar a Bíblia, que o Teu Espírito Santo fale conosco, abençoa todos aqueles que estudam a Bíblia conosco a cada dia e que procuram fazer a Tua vontade. Cada um tem necessidade, problema, nos pedem orações, que Tu abençoes, Pai, dê vitórias nas lutas e problemas que enfrentam, especialmente questão de saúde, que recebam a bênção da cura, de acordo com a Tua vontade. Pedimos que abençoes Joselita Martins Barbosa, Eliana Bueno, Sônia Marisa, Maria das Graças Ferreira, Sidival e Eliana, Nelza Cândido Peixoto, Fátima Moreira Barros. Abençoes também Derli Renato Gonçalves, Antônio Sabino da Silva. Abençoes Marcos Siqueira Maria de Fátima, o Daniel Júnior, José Bernardo, Creuza Maria Teixeira, também o Evilásio Alves Teixeira. Abençoes Neuza, Rosa Maria, Lena Moroni, Naíris Greenwald e a Nora Eliane. Enfim, Pai, todos os demais que nos pedem orações. Confiamos em Ti e no Teu poder, Pai. Em nome de Jesus, amém. Louvamos ao nosso Deus por estarmos novamente juntos. Louvamos a Deus por cada um de vocês, oramos sempre por vocês para que Deus dê forças e vitórias. Todos que nos escrevem pedindo orações, temos orado por vocês cada dia e temos a certeza que bênçãos estão sendo concedidas. E ontem nós estivemos aqui estudando Josué, capítulo 22, versos 9 até o verso 20. E interessante, irmãos, que às vezes existem histórias na Bíblia, relatos que nós não conhecemos, ou se conhecíamos, já havíamos esquecido. E isso mostra, irmãos, esses relatos que nós estamos estudando, que sempre houve problema entre os filhos de Deus, nos relacionamentos, porque onde há pessoas, há problemas, porque cada um tem uma mente, cada um tem uma linhagem, vem de uma descendência e tem o seu status. E isso traz divergência. Mas como nós falamos para vocês aqui domingo, divergências, isso nós não podemos evitar. Acontecem, mas a doutrina, o ponto doutrinal de salvação é um só. Nós temos que nos manter firmes nesses pontos. Agora, o que nós falamos ontem aqui, isso nós deveremos ter cuidado também para que não aconteça no nosso meio, com a nossa família, com os irmãos da igreja, nós chegarmos acusando as pessoas só porque nós pensamos que estivesse acontecendo ou que fosse algo que nós criamos em nossa cabeça. Nós não procuramos saber antes o real motivo por que aquilo está acontecendo. Então nós não podemos, irmãos, acusar, porque quem acusa é Satanás. Ele é o acusador dos irmãos. E quem julga é Jesus. E nós precisamos, então, ter muito cuidado. Precisamos de mais oração. Nós temos orado pouco. Precisamos orar constantemente. O apóstolo Paulo, ele disse, olha, vigiem em oração, orem sem cessar. Nós precisamos, irmãos, porque nós estamos rodeados de problemas e tentações, e o inimigo, ele usa isso para nos desanimar na fé. Então, precisamos cuidar. E ontem, quando nós lemos aqui para vocês, Josué capítulo 22, nos versos 9 até o verso 20, o povo de Israel, eles agiram dessa forma, aquelas 9 tribos e meia que foram lá confrontar aquelas outras 2 tribos e meia que haviam erigido um altar, eles foram confrontar porque eles estavam relembrando o que havia acontecido no passado com o povo de Israel. Por pecados de alguns, toda a nação sofreu. Um dos pecados que foi aqui lembrado foi o pecado de Acã. Acã, ele roubou, escondeu uma capa babilônica, escondeu prata e ouro, e a ordem era para que ninguém pegasse nada dos despojos, mas Acã foi atraído pela cobiça, uma capa babilônica, e ele levou e escondeu dentro da barraca dele, embaixo no chão, ele cavou um buraco e colocou ali. E então o povo de Israel começou a passar problemas e sofrer perseguição dos habitantes que haviam ali na região e chegaram a ser derrotados. Muitos israelitas morreram por causa desse pecado de Acã.
E ele não confessou, precisou ser lançado sorte até chegar a ele. E aí quando chegou a ele falou assim, não, realmente eu peguei a capa babilônica e tal, mas ele não se arrependeu. Ele só confirmou que ele tinha pego. E aí houve aquele problema todo de mortandade entre o povo de Israel. Esse foi um pecado que essas 9 tribos e meia lembraram. Aquelas outras 2 tribos e meia que haviam construído o altar do outro lado do rio. Agora, vejam que aqui em Josué 22, nos versos 13 a 15, diz assim: Antes, porém, enviaram à terra de Gileade uma delegação liderada por Finéias, filho do sacerdote Eleazar, para conversar com as tribos de Ruben e Gade e a minha tribo de Manassés. A delegação era formada por 10 líderes de Israel, um de cada uma das 10 tribos, e todos eles eram chefes de suas famílias dentro dos clãs de Israel. Quando chegaram à terra de Gileade, disseram às tribos de Ruben e Gade e a meia tribo de Manassés. Aí vem a continuidade, né? Eles lembrando dos pecados. Um dos pecados também que eles lembraram foi aquele pecado que houve lá em Baal-peor. Aqui em Números 25, eu não vou ler, é um capítulo que você pode ler depois. Aqui conta o pecado de idolatria e de prostituição que estava havendo entre o povo de Israel, sugerido por Balaão, que foi chamado por Balaque para amaldiçoar o povo de Israel. Vocês se lembram dessa história? Moabe estava com medo dos israelitas e então chamou Balaão, deu a ele presentes e muita coisa para ele amaldiçoar, mas ele não conseguiu amaldiçoar, porque Deus disse assim, olha, você vai, disse para Balaão, mas você vai falar o que eu colocar na sua boca. E ao invés dele amaldiçoar, ele abençoava. E isso trouxe ira para Moabe, que era o rei dos Moabitas. E então, Balaão, não conseguindo amaldiçoar, ele sugeriu, olha, faça o seguinte, começa a fazer festas, convidar o povo de Israel, dê em casamento as suas filhas, case com os filhos dos israelitas e faça uma mistura, que aí você vai conseguir o que você quer. E assim aconteceu, irmãos. Veja como que o inimigo trabalha. Olha como que Satanás trabalha. A gente pensa assim, mas eu me casar com aquela pessoa que não é cristã, não tem problema não. É uma boa pessoa, ele vai mudar ou ela vai mudar, e vai acabar vindo para a igreja também. Não é assim, irmãos. Satanás, ele procura nos destruir em coisas que nós achamos que não tem problema. Não se case com pessoas que não é da sua mesma fé. Mesmo com pessoas da fé, existem problemas, desentendimentos, e há muitas separações hoje em dia, mesmo pessoas que se casaram da mesma fé. Mas se nós nos casarmos com pessoas que não são da mesma fé, o problema será muito maior. E isso aconteceu, olha. Então, eu vou só ler os primeiros versículos, capítulo 25 de Números. E Israel deteve-se em Sitim e o povo começou a prostituir-se com as filhas dos Moabitas. E convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos seus deuses. Juntando-se, pois, Israel a Baal-peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Disse o Senhor a Moisés, toma todas os cabeças do povo, e enforca-os ao Senhor diante do sol, e o ardor da ira do Senhor se retirará de Israel. Vejam, eles começaram a se prostituir, a adorar os ídolos dos Moabitas. É isso que acontece com as pessoas quando não seguem o que está escrito na palavra de Deus, quando procuram fazer a sua própria vontade, achar que não vai ser assim, não é assim, vai ser diferente. E então, o que aconteceu? Foi levado perante o povo de Israel uma mulher que estava se prostituindo ali no meio do povo, e Finéias, que era o filho de Eleazar, o sacerdote, ele então viu isso e ele então o que fez? Ele foi atrás daquele homem, do israelita que estava adulterando, se prostituindo com essa mulher moabita. E então quando ele chegou na tenda, eles estavam ali, ele com a sua lança ultrapassou, feriu e matou aquele homem israelita e a mulher moabita que estavam na tenda se prostituindo. E quando Finéias fez isso, matou aqueles 2 que estavam ali se prostituindo, a praga cessou. E aí nos diz aqui no capítulo 25 de Números, verso 9, e os que morreram daquela praga foram 24 mil. Vejam,
Finéias, filho de Eleazar, o filho de Arão, sacerdote, desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel, pois zelou o meu zelo no meio deles, de modo que no meu zelo não consumi os filhos de Israel. E então Finéias, por isso Finéias foi escolhido para poder então estar à frente desses que foram lá conversar com as 2,5 tribos a respeito do altar. Finéias, ele era filho do sacerdote Eleazar, e ele depois também seria um sacerdote. E assim aconteceu. Quando Finéias, filho de Eleazar, filho do sacerdote Arão, viu isso, levantou-se do meio da congregação e, pegando uma lança, seguiu o homem israelita até o interior da tenda. E com a lança atravessou os dois, tanto o homem israelita quanto a mulher midianita, pelo ventre. Então a praga cessou entre os filhos de Israel. Números 25, versos 7 e 8. Finéias, por certo, ele teve alguma influência, porque os outros emissários eram representantes das 9,5 tribos do oeste do Jordão, cada um sendo o chefe de uma família dentro dos clãs de Israel, chefe da casa de seus pais. E essa delegação, então, quando chegou lá para conversar com essas 2,5 tribos que havia erigido aquele altar, chegou acusando de sacrilégio, de rebelião, e que eles estavam se apostatando, que haviam abandonado a fé no Deus verdadeiro. Mas as 2,5 tribos de Ruben, Gade e a meia tribo de Manassés, eles não revidaram essas acusações com agressões também, não. Eles tiveram prudência, sabedoria, calma, para poder então, depois que eles acabaram de acusar essas 2,5 tribos, eles pudessem então responder com calma o que foi que aconteceu. E nós então, amanhã, vamos voltar para continuar este estudo e vamos ver como que foi a reação dessas 2,5 tribos contra as acusações das outras 9,5 tribos e como que foi então solucionado este problema. Irmãos, todo problema tem solução, mas para isso nós precisamos nos humilhar perante Deus, ter um espírito de brandura, não de agressividade. Nós, às vezes, recebemos pedidos de oração por familiares que vivem em contenda, em problemas, filhos contra pais, pais contra filhos, e é possível que nenhuma das duas partes use de palavras brandas para desviar o furor. Da mesma forma que um chega falando, o outro também fala, e isso vai aumentando o problema da família. E não chegam a nenhum entendimento e acabam até, às vezes, alguns entrando em briga corporal e até tirando vida de outros familiares. Deus tenha misericórdia. Que nós possamos ser cheios do Espírito Santo para termos um espírito de brandura, de sabedoria, para podermos resolver as situações. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um bom dia e que amanhã estejamos juntos, se Deus assim nos permitir.